Vamos falar um pouco sobre Teoria Geral de Keynes. É um livro clássico que mudou para sempre como as pessoas pensam a economia no mundo. Provavelmente o livro mais importante do século XX, né? Absoluto cinema da economia. Você pode dizer, mas você é keynesiano, você é suspeito? Sou suspeito. Mas veja só, Keynes escreve a teoria geral e lança em 1936. Para início de conversa, uma coisa muito comum é o pessoal confundir, principalmente nas datas, né? Já que geralmente o pessoal não olha muito para data, e falar que a teoria de Keynes inspirou o New Deal do Roosevelt, do presidente Franklin Roosevelt. Mas não, o New Deal é que inspira a teoria geral de Keynes, foi o contrário, acredita nisso? Tem muita gente que fala que o Roosevelt se inspira na teoria geral de Keynes, muito pelo contrário. Roosevelt, inclusive o pessoal às vezes brinca dizendo, o Roosevelt fez políticas keynesianas para Keynes, só que ainda não existia a teoria geral de Keynes. Keynes olha o que Roosevelt faz, tem a sacada e diz, cara, interessante isso aqui, né? Então é assim que funciona um plano de estabilização, e aí ele vai e cria a teoria geral, que já era um agregado de toda a maturidade, né, do pensamento de Keynes até aquele momento, e ele tem o estalo de escrever a teoria geral em 1936. Escreve antes de sair em 36, certo? Dito isto, a gente tem que Keynes era um cara arrogante pra caramba, né? Arrogante, é um cara... Eu costumo brincar aqui nas minhas lives, às vezes, quando eu falo de Keynes, que Keynes era o Cristiano Ronaldo da economia, né? O cara sabia que era muito bom e afirmava isso, né? Tanto que tem uma carta, aí totalmente off-topic aqui, né? Que ele manda pra... Eu não sei se pronuncia assim, mas... George Bernard Shaw. Que ele manda, aspas aqui, para o que tinha na carta. Acredito que estou escrevendo um livro de teoria econômica que revolucionará a forma com que o mundo pensa sobre os problemas econômicos. Né? Ele só faltou colocar no fim. Sim, né? Só faltou fazer isso no fim da carta. Mas ele estava certo, revolucionou. Keynes, enquanto o que a gente pode chamar hoje de economista heterodoxo, antes ele era um economista ortodoxo, já que ele se criou na tradição clássica, né, do que ele mesmo veio definir como clássico. Keynes coloca, já no primeiro capítulo, basicamente ele diz, olha, tudo que veio antes de mim tá errado. A partir de agora, eu que tô certo. O cara era arrogante, né? O Samuelson, inclusive, ele diz, né? É um trabalho de alguém arrogante, é confuso, é isso, é aquele. Aí no fim ele diz, é uma obra de gênio. Paul Samuelson, que depois vira um neo-keynesiano, um novo keynesiano, o que Joe Robson chamava de keynesianos bastardos, né? Porque eles pegavam a teoria neoclássica e colocavam dentro de Keynes. Bem, não vamos mais tergiversar aqui, vamos começar. Separei alguns tópicos, coloquei tópicos aqui para eu ir comentando. Eu coloquei um tópico aqui, Grande Depressão desafia a teoria clássica. O que acontece? Lembrando, novamente, Keynes escreve isso no contexto da Grande Depressão, crise de 29, efeitos duradouros. Então, o livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele veio para basicamente explicar a crise. Inclusive, é um dos motivos para eu ser keynesiano, porque o Keynes basicamente ele faz um manual de como que se deve estabilizar uma economia. E como ele escreve um manual, né, entre aspas, um manual de como estabilizar a economia, você consegue lidar com a economia em crise ou não. E às vezes o Keynes é conhecido como o economista das crises, mas não só, né? O que ele explica na teoria geral, você usa para uma economia normal também, sem crise. Estávamos na Grande Depressão, Keynes olha aquilo e vê que tudo que ele aprendeu até aquele momento com os clássicos, que ele diz que são clássicos, estava equivocado, né? Os clássicos, eles diziam, olha, a economia tende ao equilíbrio. Só que chega na crise de 29 e o equilíbrio foi bagunçado, né? Já não estava em equilíbrio, mas o equilíbrio foi bagunçado e de acordo com os clássicos, naquele momento, em teoria, tudo ia voltar ao equilíbrio, porque era um equilíbrio que estava desajustado temporariamente. E esse equilíbrio nunca chegava, certo? Desemprego nas alturas,
sei lá, 20 e tantos por cento da Inglaterra, que era a terra de Keynes, 20 e tantos por cento dos Estados Unidos, 20 e tantos, 14%, 15%, por aí vai no mundo. E Keynes olhava aquilo e dizia, tem algo de errado aí, porque se a teoria clássica estivesse certa, o pleno emprego que eles diziam que era automático, estaria, né, encaixadinho. E não estava, porque o que acontece? A teoria clássica dizia que era como se existisse um pleno emprego automático. Quem está desempregado porque quer ou porque está exigindo um salário muito grande. Aí Keynes ele acorda para si, na época, era isso que se acreditava. Hoje parece óbvio você olhar e dizer, mas é claro que não. Tem gente que não tem emprego porque não consegue arrumar um emprego, porra. Aí Keynes olha e diz, não, então tem gente que não consegue mesmo emprego, mesmo com qualificação e tal. Não à toa o emprego aparece primeiro, né? Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Keynes estava preocupadíssimo na teoria geral em explicar o porquê do desemprego e como modificar isso. Keynes questiona isso. Aí o que acontece? Keynes olhava e dizia, olha, na verdade, não existe o pleno emprego dessa forma como os clássicos falam. E por que não tem esse pleno emprego? Por insuficiência de demanda. Insuficiência de demanda. E aí vem outra questão importantíssima na teoria geral de Keynes. Crítica à famosa lei de Sé. O que é que dizia a lei de Sé? Toda oferta gera sua própria demanda. Acreditem vocês que tem economista e pessoas que gostam de economia que acreditam nessa balela até hoje. O que é que significa oferta cria sua própria demanda? Você aí como comerciante produz, sei lá, armários. E você tem a sua projeção, né? Você imagina, você não faz armários e muitos armários, porque você sabe que você não vai vender todos se você fizer além da sua capacidade de venda. Mas para a teoria clássica, se você produzir 100 armários, você vai vender os 100. Se você produzir 200, você vai vender os 200. Se você produzir 1000, você vai vender os 1000 porque a oferta ela gera a sua própria demanda. O que, obviamente, é mentira. É a demanda que gera a oferta. Se há expectativa de se comprar 100 armários, o cara produz 100. Ou quase 100, né? A depender do que ele imagina que ele vai conseguir vender. Entende? Isso parece óbvio hoje, porque é óbvio. Mas na época não era. Um professor meu, na época da graduação, ele costumava dizer que o economista é o cientista do óbvio, né? É o cara que fala coisas óbvias, mas que nem sempre as pessoas conseguem ver. Os bons economistas, pelo menos, né? O que acontece? Oferta não gera a sua própria demanda. Tem também a questão de que Keynes falava sobre preferência pela liquidez. As pessoas podem preferir guardar dinheiro, né? Por quê? Porque, segundo Keynes, é muito mais rápido você usar o dinheiro em um momento de crise, né? As pessoas vão optar por guardar dinheiro, tem essa questão de preferência por liquidez. O que eu tô falando aqui é um vídeo inicial sobre Keynes, inclusive curta aqui, comente, se inscreva, né, para incentivar que eu produza novos vídeos sobre teoria econômica. Eu quero que você diga, Luan, esse tópico que você explicou, eu queria que você abordasse um pouco mais, porque às vezes eu tô falando aqui, para mim parece que tá bem claro, mas para você talvez não. Então, provavelmente, vídeo sobre teoria geral não vai ser o único, né? Provavelmente vou fazer um outro com mais exemplos, a depender dos comentários, né? Então, seguindo, Keynes pega e fala aquilo que eu já citei, né? Sobre a insuficiência de demanda. Não existia esse problema na teoria clássica, por quê? Porque eles acreditavam que a oferta gerava a demanda. Mas não. Então, quando você vê aquele comunista insuportável falando, olha, às vezes o comunista não é insuportável, né? Mas temos que ser. Olha, não é o empresário que gera o emprego, quem gera o emprego é a demanda. Ele quer dizer isso, né? Essa história começou em Keynes, né? Keynes que teorizou isso, de que, olha, na verdade, não temos empregos hoje. Ele não fala diretamente da Grande Depressão assim, né? Não temos empregos na Grande Depressão porque... Mas como o livro foi feito numa época de Grande Depressão, ele queria suprir essa carência daquele momento. Então, não se tem empregos em um momento de crise, por exemplo, ou em um momento de qualquer coisa, por insuficiência de demanda. Se tiver a demanda grande, ou pelo menos adequada, naturalmente nós teremos mais ofertas de emprego. Por quê?
Porque o empresário ele não vai contratar pessoas se ele não tiver com uma capacidade de oferta puxada por uma demanda, certo? Se há essa demanda, aí ele vai contratar mais gente. E aí ele vai, e Keynes ele fala sobre o princípio da demanda efetiva. Mas que raio de demanda efetiva seria isso? Ele pega e diz, olha, o empresário, quando a gente trata de nível de produção da economia, a gente olha e diz assim, existe um nível de produção e emprego e ele não é determinado automaticamente pelo mercado, como diziam os clássicos. O que é que Keynes disse? Existe uma demanda que ela é determinada, esse nível de produção, né, na verdade, ele é determinado pelas expectativas do empresário de se ter lucros, que era aquilo que eu estava dizendo aqui. O empresário, ele só vai investir. Inclusive, uma das questões que Keynes, basicamente ele determina que o investimento é o motor da economia, o principal motor, e já entra nessa questão aqui de que o empresário ele só vai investir se ele tiver uma expectativa de retorno. Então, a gente pode falar, por exemplo, um exemplo clássico na nossa economia, que é quando a Dilma ela faz a desoneração da folha, né? E os empresários, ao invés de investirem, como era a expectativa da Dilma, eles pegaram o dinheiro e botaram no bolsinho, né? Foi porque os empresários eram ruins, eram maus, eram cruéis? Vai ter gente que vai olhar e dizer, sim, canalhas, né? Eles podiam ser ruins também, né? Mas é porque naquele momento não existia esperança de que, para eles, né? De que o governo ele viesse a criar condições para se gerar lucro, para você olhar assim, vislumbrar no horizonte, olha, eu vou aumentar minha planta produtiva, eu vou aumentar meu comércio, eu vou aumentar isso, eu vou aumentar minha indústria. Não se tinha por parte do empresário essa expectativa. Lembre que Keynes está falando da expectativa do empresário. Se o empresário tem a expectativa de que a economia vai crescer e de que ele vai ganhar dinheiro, ele investe. Se ele não tem incentivo que dê jeito, já diria Keynes. Ou seja, o investimento ele depende necessariamente de expectativas, das expectativas. Por isso que outra questão keynesiana muito cara é de que o governo, enquanto ator presente, né, para se gerar essas expectativas, é que o governo investindo, o governo gastando, ele faz com que se aumente as expectativas. Por quê? Porque o governo, quando ele gasta ou investe, gasto e investimentos são diferentes, né? Por exemplo, você está pagando funcionário público, você está gastando. Ah, mas a educação não é gasto em investimento. Contabilmente é gasto, tá? Por isso que eu estou falando isso. Gastou, certo? Aí, se você vai construir algo que gera um retorno financeiro, de capital, etc., como uma rodovia que vai ou investir em máquina e tal, que pode gerar um retorno de capital, aí a gente chama de investimento. E aí, esse tipo de impulso, né, tem economistas que chamam isso de impulso fiscal, vai fazer com que aumente-se a demanda no mercado. Por quê? Porque imagine você que se tá lá Lulão da Massa e diz, vamos construir uma rodovia. O que é que acontece? Outra questão importante que é o tal do multiplicador keynesiano. Keynes não chamou de multiplicador keynesiano, ele não era arrogante a esse ponto. A gente chama de multiplicador keynesiano a gente porque foi Keynes que teorizou. O que acontece? É o tal do efeito multiplicador keynesiano. Lulão da Massa vai lá e diz, vou construir aqui 1000 casas do Minha Casa Minha Vida. Ele contrata, ele faz lá a licitação, ganha a empresa e a empresa vai lá fazer. A empresa ganha o contrato, ganha uma grana, vai lá, pega a grana e contrata pessoas. Essas pessoas ganham salários. Esses salários são gastos. E aí o cara vai lá na mercearia do seu Zé comprar as coisas. Aí o seu Zé sente que a demanda está aumentando e às vezes a demanda aumentou tamanho, né? Que ele vai lá e contrata o seu Zeca. Seu Zeca, quer trabalhar aqui comigo? Tá? A demanda tá aumentando aqui, pô. Vamos lá, vamos. Por outro lado, tem também o cara das britas, que para se construir as coisas precisa de brita, né?
aí precisa de cimento, aí precisa de viga, aí precisa de tijolo, aí de repente todos esses estabelecimentos que vendem essas coisas começam a ter demanda, né? Material de construção no talo, né? Minha Casa Minha Vida. Pra quem não sabe, Lula é keynesiano, talvez nem ele saiba que ele é keynesiano, mas ele é keynesiano. Aí o keynesiano é um tarado por obra, porque tem esse negócio, né, de que, vamos lá, o gasto do governo, o investimento faz com que a economia cresça, porque puxa o PIB, né? Aí o cara toma fazer obra, aí o cara que vende a brita, que vende, geralmente tá tudo num canto só, né? Tijolo, brita, tal, cimento. Aí o cara, porra, tem muita demanda por Minha Casa Minha Vida, vamos aumentar a produção. Aí para aumentar a produção, o cara tem que contratar o Juquinha e a Mariazinha e o Zequinha. Traz pra cá, aí o cara tem salário que gasta na mercearia do seu Zé, e o seu Zé, porra, tá aumentando tudo. Aí de repente tem o efeito keynesiano que vai aumentando a renda da economia e vai girando a máquina. Tem outra coisa também importantíssimo dentro da macroeconomia keynesiana. Bom lembrar em macroeconomia, Keynes basicamente ele inventa, né? Ele cria macroeconomia. O povo chamava só de economia, basicamente o que existia antes era uma microeconomia, né? E apesar de que eles não citar o nome macroeconomia, se cria o termo macroeconomia a partir da teoria geral de Keynes. A incerteza é um ponto fundamental na teoria keynesiana. Por quê? Porque Keynes coloca na baila o efeito psicológico, né? De que como eu falei para vocês na questão do empresário só investir se ele tiver expectativa de que vai ter alguma coisa para ele, isso daí também se chama, né, incerteza. A incerteza, ela limita a capacidade de investimento. Se a incerteza for muito grande, o cara não investe. E aí o Keynes chama, tem um termo que ele usa, os animal spirits, né? Os empresários, eles são movidos por espíritos animais. Ele diz, envolve medo, envolve um monte de coisa psicológica, diz o cara, pô, e se eu fizer isso e eu não tiver o retorno? Aí muitas vezes o cara pega o Keynes, né, e vai dizer, olha, se o cara tem uma taxa de juros elevada, que é como a gente tá hoje, certo? Tá uma taxa de juros elevada, e ele não tem expectativa de que a economia vai crescer, ele vai botar para aumentar a planta produtiva dele, o negócio dele, ou ele vai botar na bolsa? Ele vai botar na bolsa, pô, vai ganhar mais dinheiro. Então, há esse conflito. E aí tem a questão da não neutralidade da moeda, porque os clássicos diziam que a moeda era apenas uma unidade de conta, e quem dizia, não, a moeda influencia sim, a quantidade da moeda, ela influencia nas expectativas, por exemplo, de taxa de juros, etc. Se vocês quiserem que eu explique em um vídeo específico, né, sobre questão de moeda neutra, comentem aqui, por favor, que eu faço. E aí, se chegando no fim desse vídeo, existe a questão de que, por exemplo, Keynes, ele deixa claro e sugestivo de que uma economia, ela pode estar, né, entre muitas aspas, em equilíbrio, só que com desemprego muito alto. Como, por exemplo, ou então com arroz, vamos supor assim. Na época da ditadura militar, a gente teve um período que a gente chamou de um milagre econômico, né? O PIB estava nas alturas, embora existisse um salário baixíssimo, um arroxo salarial muito grande. Então, existem condições de equilíbrio aonde a população não está muito bem, né? Não está muito bem. Ou com desemprego alto, ou mesmo que não esteja com desemprego alto, em condições de salário baixo. Então, acho que é isso, né? Eu acho que é isso aí, Keynes. Por causa desse livro, ele deu um ferramental muito poderoso para a gente pensar em política fiscal. E aí, me digam aí, Luan, faltou tal coisa. Porque assim, né, gente? Não são. Tô vendo aqui que o bruto tá em 22 minutos. Eu ainda vou editar esse vídeo. Não sei. Será vai ficar uns 17, talvez. Não se explica um livro monumental daquele em 20 minutos, né, gente? Não se explica. Isso é uma coisa de um semestre de economia inteiro falando. Um ano, talvez, de economia falando, né? Mas. Óbvio que eu não vou ficar horas aqui, daria, mas não é o objetivo do vídeo, é um objetivo de introdução aqui. Mas se ficou algo não claro, ou se você percebeu que faltou eu falar alguma coisa aqui, já que é tanta coisa para falar sobre esse livro, diga aqui nos comentários, Luan, você esqueceu de tal coisa, eu vou fazer inevitavelmente outro vídeo sobre isso. Veja, eu quero fazer mais vídeos
assim, falando sobre teoria econômica, mas eu não sou muito influenciado aqui pelo retorno que eu tenho de visualizações, de comentários, de curtida. Então, assim, se você quer que eu faça mais vídeos assim, curta, hype, se inscreva, mande para as pessoas, faça que esse vídeo aí, por exemplo, um vídeo teórico meu nunca chegou a 1000 visualizações. Se esse vídeo, por exemplo, chegar, é um grande incentivo a fazer mais, né? Produzir mais vídeos assim. Então, se você quer ver mais vídeos assim, ajude, faça com que esse vídeo chegue a uma quantidade de visualização boa, curtidas boas, né? Hypes bons, comentários bons, né? Número adequado, para que eu me sinta estimulado a fazer mais. Beleza, gente? Valeu! E tá aqui o Pix se você quiser ajudar, seja membro. Tamo junto, até o próximo vídeo, pessoal.